Olá! Hoje a nossa proposta é falar um pouco sobre a técnica Luo e Yan, que muitos conhecem como Luo e Yuan, mas a pronúncia é Yan. Se escreve Luo e Yan, também conhecida como técnica Luo e fonte, ou fonte e passagem, são as possibilidades que nós temos aqui. Então, essa é uma ideia relativamente recente e é uma proposta, uma possibilidade de entendimento da combinação desses pontos que favorecem o fluxo dentro de um elemento ou de um movimento, como nós já vimos no outro vídeo. Então, existem várias conexões entre os san e os fu, entre os órgãos e as vísceras, entre diferentes partes do corpo, entre diferentes sistemas. Essa é mais uma das possibilidades de comunicação. Então, eu queria abordar um pouco com vocês uma possibilidade de utilização, não é a única. Muitas pessoas vão usar de muitas formas, mas eu vou aproveitar para falar um pouco do meu entendimento sobre combinação de pontos. Como é que a gente pode utilizar os pontos de uma forma a buscar o objetivo final, que é circular a energia pelo todo, e não ações específicas, como esse ponto tem essa função, aquele ponto tem aquela outra função. Isso também é verdade, também pode acontecer. Mas muitas vezes vocês já se esbarraram ou se depararam com uma situação onde o ponto deveria ter feito um procedimento que acabou não acontecendo e você não entende muitas vezes por quê. Por exemplo, esse ponto drena o calor. Você coloca o ponto e não percebe essa ação no paciente. Esse ponto tonifica o Qi, e você também não percebe essa tonificação. O pulso não muda, os sintomas não são alterados, a pessoa não tem um relato condizente com a sua terapêutica. É porque normalmente o ponto não faz alguma coisa diretamente. O ponto é uma possibilidade, é uma passagem, onde ele vai favorecer a expansão ou vai dificultar a expansão da energia que flui pelos canais. Então, uma ideia básica: a energia não é impulsionada pela minha ação. A energia não se move porque eu resolvi que ela deveria se mover. A energia se move pela própria natureza que ela tem. A água não anda para baixo porque eu empurro ela para baixo. Anda porque a gravidade puxa e a sua plasticidade vai permitindo que ela se adapte a cada espaço vazio que eu gero. Então, dentro do nosso corpo, várias substâncias de diferentes densidades vão se movimentar pelos espaços vazios que elas encontram ao longo do seu trajeto. Por exemplo, o meu sangue, que é denso, circula por dentro dos meus capilares, dos meus vasos, das minhas veias, das minhas artérias, porque essas artérias têm um vazio que permite esse movimento. Tanto que muitas doenças cardíacas estão relacionadas a obstruções no movimento do sangue dentro das artérias e veias. Então, se a resistência do local que eu quero passar for pequena, eu consigo passar com facilidade. Se a resistência for grande, eu tenho dificuldades para passar. Eu ando muito melhor fora da água do que dentro da água. A água cria uma resistência para o meu corpo que dificulta o meu movimento, enquanto que o ar permite com mais facilidade o meu movimento. Então, dentro do nosso corpo, cada forma energética de diferentes densidades vão se movimentar
conforme a resistência que o corpo cria para cada uma delas. Isso é uma das coisas que diferencia os vários canais energéticos e as várias energias que circulam dentro do corpo. Então, os meridianos principais, a rede Qin, também conhecida como Qin-Luo, tem uma grande capacidade de movimento, porque a energia é densa e os canais suportam essa energia densa por um caminho específico, do mesmo jeito que o sangue circula por vasos específicos. O sangue não está no corpo em todos os lugares. Ele está na rede dos vasos circulatórios, dos vasos sanguíneos. Fora dos vasos sanguíneos tem muito espaço dentro do corpo que tem circulação de líquido, mas não de sangue. Como o sangue é mais denso, mais nutritivo, o sangue fica reservado dentro de um espaço específico para ele. O que sai de dentro do canal do vaso sanguíneo, que permeia o corpo inteiro, é um líquido mais sutil. Aí ele consegue circular pelos espaços que vão se abrindo ao longo do corpo, até chegar dentro da célula. Não é o sangue que chega dentro da célula, é um líquido que saiu do sangue e chegou até lá. Do mesmo jeito, os canais principais dos vasos energéticos, eles vão circular a energia produzida pelos órgãos mais densa. E a partir dessa energia densa, se emana, se dispersa, dilui e vai promovendo fluxo para canais que são auxiliares. Então, por que essa energia se move dessa forma? Porque à medida que eu vou diminuindo a resistência por onde a energia passa, ela vai ganhando propulsão, porque a força energética é expansiva. Ela procura o espaço vazio, expande e vai se direcionando. Como a luz. Quando eu acendo a luz, ela anda em todas as direções. Não sou eu que empurro a luz para todos os lados. Ela se move. Se eu criar barreiras, ela não consegue passar por algumas barreiras, por outras sim. Essa é a ideia principal de entendimento do movimento energético. Então, quando eu uso um ponto de acupuntura, eu estou estimulando o movimento para uma direção, porque eu crio ou vazios que favorecem o movimento, porque tem menos resistência, ou pequenos bloqueios que dificultam o movimento porque aumentam a resistência. Se eu conseguir entender dessa forma, cada ponto então seria como se eu abrisse uma torneira por onde a água sai e, consequentemente, o meu recipiente vai perdendo água, vai esvaziando. Ou uma torneira que enchesse um outro recipiente que estava vazio e vai enchendo. Eu não estou empurrando a água por dentro da torneira, eu só estou desobstruindo a passagem e a água flui sozinha. Agora, se eu botar a torneira virada para cima, a água não vai subir. Eu posso abrir à vontade a torneira, que ela vai continuar sem se mover. Então, não é o ponto colocado que faz a energia ser empurrada para cima ou para baixo. A energia se move para cima e para baixo, que são os 4 movimentos do Qi, para cima, para o alto e para baixo, para fora e para dentro. Eu só preciso melhorar essa comunicação porque eu diminuo a resistência entre os pontos que eu quero que a energia circule. Ou eu crio uma resistência para dificultar essa passagem e manter o recipiente cheio por mais tempo. Esse é um princípio importante. Se eu penso dessa forma, eu começo a entender os pontos com possibilidades muito maiores do que o que eu tenho quando eu penso que esse ponto drena a umidade, por exemplo. Ou esse ponto tonifica o Qi. A consequência da utilização desse ponto pode ser essa.
mas tem todo um conjunto de movimentos pelos canais acessórios, auxiliares, os vasos extraordinários, meridianos tendino-musculares, que tem que estar em comunhão com o vaso principal para que esse movimento aconteça. Caso contrário, você vai utilizar um ponto que não tem suporte de movimento de outros canais e o ponto não vai funcionar. Por isso nós hoje vamos falar um pouco da técnica Luo e Wen. Como é que funciona? Isso é uma teoria que é um pouco mais recente, que um dos grandes defensores dessa teoria foi o Dr. Van Gie, que fala o seguinte: o canal de energia principal vai ter diferentes pontos e os pontos vão ter diferentes funções. Então, todos os canais principais têm um ponto que se separa do meridiano principal e que se encaminha até o San ou Fu correspondente a esse canal. Então, o canal do baço tem um ponto que se separa do baço, do canal principal, e vai até o baço. O do fígado tem um ponto que se separa do canal do fígado e vai até o San fígado e assim por diante. Esse ponto, que é um fluxo de saída do canal, onde a energia do canal principal se bifurca e se dilui, quer dizer, é um canal de menor resistência para o movimento energético do que o canal principal. Esse ponto específico nós estamos falando do ponto Luo, que é o ponto de conexão. Então nós teríamos o canal principal fluindo, por exemplo, nessa direção. Em um determinado ponto haveria uma passagem que seria para fora do canal principal, que está circulando o Qi aqui, que circula um Qi mais denso, que a gente chama na bioenergética de Rong Qi, Rong, que é a energia também conhecida como energia nutritiva, que nos livros chineses vem denominada como Yong Qi ou Yin Qi em alguns quadros. E teria então um escape, uma saída desse Rong Qi para um canal que a gente chama de canal Luo, que vai até a víscera ou o órgão correspondente do canal. A esse tipo de canal nós chamamos de Luo longitudinal. Ou seja, ele segue um trajeto semelhante ao canal principal e vai até o órgão e a víscera. Mas esse não é o único canal de conexão que nós vamos ter a partir desse ponto. Esse canal, que é longitudinal, tem uma densidade menor do que o canal principal. Então, toda energia mais sutil do que a energia ROM que esteja presente dentro desse canal, que se encaminha por esse ponto, quando chega aqui, tem uma resistência grande nessa direção e uma resistência menor nessa direção. Ou seja, se para cá é mais difícil e para cá é mais fácil, quando eu percorro esse caminho, a tendência natural é que as energias mais sutis escapem mais facilmente por essa saída e percorram mais esse canal do que aquele. Então, isso seria uma forma de escoar a energia sutil de dentro do canal para que ela continuasse tendo uma densidade ótima ou ideal para que o canal funcione bem. Porém,
pesquisando um pouco mais, o Dr. Van Gie percebeu que existia um outro ponto, que é um ponto não de saída, mas de entrada de energia no canal. Esse ponto é o ponto Yen. Então, todos os meridianos teriam um ponto de saída e um ponto de entrada. Ele observou então que os sistemas mais próximos, os canais Yin e Yang, formadores de um elemento ou de um movimento, como por exemplo o baço e o estômago, o rim e a bexiga, os formadores dos Zhang-Fus de cada elemento teriam uma conexão mais íntima, mais próxima. Então, como poderia ser mais próxima essa conexão? Através de uma conexão mais intensa entre os pontos Luo e Wen, desses canais que são próximos porque fazem parte do mesmo sistema energético, do mesmo movimento. Então, se aqui, por exemplo, fosse o canal do baço, que alguns conhecem como baço pâncreas, e aqui eu tivesse, por exemplo, o canal do estômago, que como o baço está indo naquela direção, o estômago estaria vindo, teoricamente, nessa. Eu teria no estômago também um ponto Luo. Era um ponto de saída do canal. E teria um ponto Yen, que seria um ponto onde a energia do sistema penetra no canal, trazendo a energia Yen do interior do sistema. Esse ponto, então, de entrada, teria uma conexão com o ponto de saída do sistema acoplado, ou do órgão e da víscera que fazem formação do mesmo elemento. Então, haveria um canal que ligaria o estômago e o baço, permitindo que a saída da energia do baço percorresse essa distância por menor resistência, mas que também fosse direcionada para o seu sistema acoplado. Então, nós teríamos duas fontes de saída. Uma para nutrir a energia do próprio baço e estimular o Tsan, baço, e outra para auxiliar as funções do seu marido, que seria o estômago, na relação marido e mulher, esposa e marido. Então, quando eu uso o ponto Luo do baço, eu aumento a saída da energia do meridiano do baço para os canais auxiliares, principalmente o Luo longitudinal. Mas se ao mesmo tempo eu usar o ponto Yen do estômago, eu aumento a entrada da energia no estômago. Então eu estou causando assim um fluxo de menor resistência nesse ponto, para que o fluxo chegue e entre com mais facilidade, e de menor resistência nesse outro ponto, para que ele possa sair. Se aqui tiver com mais energia do que aqui, por uma diferença simples de potencial, mais pressão, mais cheio, menos pressão, mais vazio. Se eu aproximo um do outro, o fluxo vai ser de onde sai para onde entra. Eu apenas aproximei dois movimentos que tinha plenitude em um local e vazio no outro. Pressão aumentada, pressão diminuída. Cria-se uma sucção. Então isso estimula o movimento do canal do baço para o canal do estômago ou de qualquer canal acoplado. É uma questão de diminuir as resistências. Quando
esse tipo de técnica é utilizável ou quando ela é indicada? Quando eu tenho acúmulos de energia no canal e vazios energéticos no outro. Quando eu tenho maior pressão energética num sistema e menor no outro. Por isso ela pode não funcionar, apesar de toda a teoria, se o canal do baço estiver vazio e o canal do estômago estiver cheio. Eu não vou conseguir tirar a energia vazia do baço, que está sem muita coisa, e passar para o estômago que está cheio. Porque energeticamente não tem como empurrar esse movimento. Quando eu abro as duas portas, o fluxo vem daqui para lá e não de lá para cá. Então, dificilmente eu vou poder manipular a energia como eu quiser. Eu posso observar aonde a energia está plena e aonde está vazia e fazer uma conexão entre as duas. Sempre vai do vazio para o cheio. Nunca vai sempre vai do cheio para o vazio. Nunca vai do vazio para o cheio. Eu não consigo, por exemplo, estar com o meu corpo aquecido, abraçar alguém que está com o corpo gelado e sugar o restinho de calor que ele tem e ficar mais quente. Sempre quando eu encosto uma parte fria numa parte quente, a parte fria recebe calor e a parte quente perde calor. Então, quando eu uso os pontos de acupuntura, eu não estou empurrando a energia para onde eu quero que ela vá. Eu estou abrindo passagens para que ela flua da maior intensidade para a menor intensidade. Essa é a técnica Lo Yin. É uma forma de você esvaziar um pouco o canal que está muito cheio e utilizar essa energia para encher um pouco o seu acoplado que está um pouco vazio. Com isso, criando um fluxo mais adequado entre esses sistemas. Então, ele serve bem para organizar ou harmonizar o elemento formado, por exemplo, pelo estômago e pelo baço, ou pelo fígado e pelo rim. Então, é uma energia de harmonização dentro do elemento, que não envolve diretamente os outros sistemas. Harmoniza os sistemas porque o elemento terra tem uma relação com o elemento fogo, metal, água, madeira, mas ele primeiro harmoniza o elemento, para depois esse elemento se harmonizar com os outros elementos. É uma técnica de utilização com pares acoplados. Mas é importante lembrar, você só vai conseguir fazer esse movimento caso um meridiano tenha mais energia do que o outro, esteja em plenitude enquanto o outro esteja em deficiência. É uma técnica de movimento do cheio para o vazio. Caso contrário, não funcionará. E aí, mesmo você usando a técnica com os pontos corretos, usando, por exemplo, o E40 com o BP3, Feilong com o Tai Pai, você não vai ter o efeito que você deseja, porque se o estômago não estiver pleno e o baço não estiver deficiente, você não vai conseguir passar do vazio para o vazio. Conectando os dois, nada acontece, porque não há diferença de potencial. Essa é uma visão de como podemos usar essa técnica. Existem muitas outras, mas essa é uma pequena visão, para que a gente comece a pensar sobre isso. Se você tem uma opinião diferente, outra forma de pensar, colabore, mande mensagens, faça algum tipo de contato para que a gente possa acrescentar nos nossos comentários. Ok? Muito obrigado, até a próxima.